Vamos ser edificados na palavra, no texto que está em Eclesiastes, capítulo de número 3. Palavra de Deus, Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo para buscar e tempo para perder, tempo para guardar e tempo para deitar fora, tempo para rasgar e tempo para coser, tempo para estar calado e tempo para falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Se é que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Palavra de Deus para nós hoje. Meu Deus, obrigado pela tua palavra que está diante de nós. Palavra que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado porque esta palavra é a verdade, fala aos nossos corações, nos fortalece, nos dá visão de fé, da qual o recurso eterno que o Senhor tem deixado conosco, no teu Santo Espírito, para que cresçamos, amadureçamos e vejamos as tuas obras no tempo presente, até estarmos contigo na glória. Obrigado porque a tua palavra é verdade, e assim nós descansamos nela em Cristo Jesus. Amém. A fé diante do tempo de Deus. Queridos, nós temos um tempo para viver aqui na terra. Nós temos alguns recursos que Deus dá no decorrer desse tempo. Este dia está chegando ao seu final, né? Estamos caminhando para meia-noite, esse dia vai se acabar, vai se encerrar e passou. Não tem como voltar atrás. Nós andamos em direção à frente e virá o dia de amanhã, virá o ano de amanhã, virá o século de amanhã, e o tempo vai se passando. Perdi minha mãe há alguns meses, perdi o meu pai agora, descansaram no Senhor, e aí o meu filho, o Christian, falou assim, agora o velho da casa é você, né? Seu pai foi embora, sua mãe foi embora, e agora a gente vai cuidar de você, porque você é o velho da casa, né? Então, a geração passou, na minha casa a geração passou, e nós estamos passando pelo tempo, vivendo pela fé. Não há outro recurso, queridos, para a igreja, para viver, vendo o tempo de Deus passar. E nós assistimos o tempo de Deus passar, e esta é uma realidade que sempre vai nos tocar.
Nós sempre olharemos para trás e vamos ver, olha, o tempo passou. E de geração em geração você vai olhar isso. Você vai olhar para os seus pais, que já não estão mais aqui, ou estão já velhinhos. Você vai olhar para os seus filhos, que estão iniciando na caminhada. E muitos aqui já estão olhando para os seus netos, para uma próxima geração. E essa visão temporal de geração em geração nos constata que o tempo está passando. O tempo está passando. Cheguei aqui em 2018, vi uma cena. Estou aqui em 2025, vejo outra cena completamente diferente. Com outros recursos, com outros valores, felizes porque pessoas chegaram para a igreja e outras pessoas que já não estão mais conosco. E tivemos muitas experiências com o tempo passando dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, no nosso seio de amor e de comunhão. Portanto, queridos, essa leitura deve ser feita com muita sabedoria, para que você não venha a ter problemas com o tempo como Salomão teve, o escritor desta carta. Ele teve problemas com o tempo e teve que, ao final da sua vida, com a sua grande sabedoria, deixar algumas lições para nós aqui no texto que lemos. O capítulo 3 é uma marca em todo o livro de Eclesiastes. O 19º livro de 37 livros que compõem o Antigo Testamento. Em 1.800 anos de escritura do Antigo Testamento, a Eclesiastes está no ano 1000, proximamente do ano 1000. Então, ele tem aí uma centralidade dentro dos escritos do Antigo Testamento. Eles são considerados os escritos de sabedoria, estão arrolados no rol dos escritos de Salomão. Salomão está velho, idoso, ele está desviado da comunhão com Deus, ele não está sintonizado com Deus, e ele busca a sua felicidade em si mesmo. Então é um homem que tem problemas no relacionamento com Deus, está vivendo uma busca de felicidade em si mesmo. E ele está vivendo dentro de um contexto onde ele descobre que a vaidade é uma vida fútil. Viver para a vaidade é viver para a futilidade. Então, esse homem de Deus tem muitas coisas para nos ensinar, sendo um homem de Deus, buscando os prazeres e os valores da terra em detrimento do seu próprio relacionamento com Deus. É um homem que vive pela fé? Sim, é um homem que vive pela fé, mas ele tem dificuldade com o seu tempo, com a sua relação, com a sua própria história. Vivemos em um mundo marcado por pressa, por ansiedade e por falta de controle. O homem moderno quer dominar o tempo, mas Eclesiastes nos lembra: para tudo há uma ocasião, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. O sábio Salomão, movido pelo Espírito Santo, nos ensina que Deus governa soberanamente o tempo e os acontecimentos. E que pela fé verdadeira é aquela que consiste no submeter confiadamente o tempo e os acontecimentos a Deus. Isso é muito bonito quando as coisas vão certo, mas quando as coisas vão mal, é complicado, né? A gente nos submeter à providência de Deus, ao agir de Deus dentro da nossa história. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão quando ele estava velho, então uma consideração pela sua experiência. E ele reflete sobre a vaidade das buscas humanas sem Deus. Quantas coisas
nós estamos tão dedicados e colocamos Deus de lado. Colocamos Deus em segundo plano. E Ele não tem o trono da nossa vida e das nossas decisões. Mas, pastor, eu sou servo de Deus, eu vivo para a glória de Deus. Sim, tudo bem, basta você deixar Deus de lado e tomar as suas decisões sem o crivo divino e procurar viver o seu tempo, acelerar o seu tempo ou diminuir a correria por sua própria vontade e por seu poderoso querer. Estamos diante de uma famosa lista aqui do verso 2 até o verso 8. Ele fala sobre nascer e morrer, as duas crises que temos na vida, né? Quando a gente nasce e quando a gente morre. Há um período entre o nascer e o morrer, o plantar e o arrancar, e tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que deixamos de fazer, e o chorar e o rir, nos alegrar, viver com todo o prazer da nossa existência e chorarmos os nossos sofrimentos. Cada experiência humana tem o seu tempo determinado por Deus. Cada uma dessas cenas, cada um desses quadros, do verso 2 até o verso 8, nos mostra que o tempo determinado de Deus, ele tem manifestações diferentes dentro da nossa história. O verso que tem seu centro teológico está aí. Tudo fez formoso no seu tempo, no tempo de Deus. Também pôs a eternidade no coração do homem. E essa frase você deveria grifar, porque Deus assim o fez. Você sabe que você tem destino. Você não vai ficar aqui debaixo da terra. Ao momento que você deixar essa vida que você está vivendo, você tem ou uma vida na glória ou uma vida no inferno. E essa claridade de visão deve conduzir o nosso tempo presente. É uma marca do texto e nós devemos a absorver. Sem que essa possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, queridos, por mais sabedoria, por mais condição que o homem tenha, ele nunca vai perquirir toda a sabedoria e toda a criação, desde o princípio até o final. Nós dependemos da fé, e a fé deve discernir o tempo de Deus. Qual é a hora certa? Qual é o momento certo? Quando Deus fará e quando Deus não o fará. A divisão do texto é bem clara. A fé, ela nos dá todas as condições e o texto vai nos falar. Do verso 1 ao 8, você deve reconhecer pela fé. Do verso 9 ao 13, você deve obedecer pela fé. E no verso 14 e 15, você deve descansar pela fé. Então, a fé gera reconhecimento, obediência e descanso para você viver o seu tempo. A fé que gera um reconhecimento. Nada foge do domínio de Deus. Você está pensando que você está à mercê da sua sorte? Você não está à mercê da sua sorte. O crente não vive por acaso, mas sobre o propósito divino. E toda a nossa história está bem balizada naquilo que Deus estabeleceu para a minha e para a sua vida. A fé madura aprende a descansar, a confiar, a entregar, mesmo quando o tempo, queridos, é um tempo de dor. A dor chegará e você terá que lidar com isso dentro do seu tempo. Não sei qual, não sei a intensidade, mas a fé vai lhe dar condições de você lidar com as suas dores. O cristão sabe
porque Deus está dirigindo cada estação da sua vida para o bem dos seus eleitos. Deus está providenciando tudo o que é necessário para que você viva dentro do seu propósito. Olhe para a sua vida, para as suas experiências. Veja o que você já viveu. Veja a intensidade desse viver. Como Deus agiu em cada dia, em cada hora, em cada cena. Lembre-se daquele tempo onde você pensou: não tenho futuro, não sei o que vai dar. Lembra naquela confiança que você teve e naquela incerteza que brotou do seu coração. Pois bem, queridos, todos nós, pela fé, reconhecemos que nós dependemos da soberana vontade de Deus sobre o nosso tempo. Ah, pastor, agora não dá mais tempo. Ouvi essas frases várias vezes de muitos queridos irmãos. Queridos, o tempo de Deus é infinito. Ele age quando, onde e como Ele quer. Não desconfie da ação soberana de Deus. Ele está fazendo tudo para que você seja bem cuidado pela sua vontade. Segundo lugar, a fé obedece. E a fé que obedece está aí do 9 até o verso 13. Salomão reconhece que, embora o homem trabalhe, o sentido e o fruto vem de Deus. Por mais que nós nos dediquemos à nossa produção, o que Deus tem preparado para resultado do nosso trabalho virá. Quem sai olhando, chorando e andando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, já diz o salmista. É dom de Deus que o homem coma, beba e se alegre com o bem de todo o seu trabalho. Este é um presente de Deus para você. Mas o meu trabalho nem rende tanto, pastor. Mas não é esse o valor que Deus está colocando dentro da sua produtividade, do seu tempo, mas aquilo que Ele mesmo já predeterminou. O sapateiro faz o mesmo trabalho para a glória de Deus do pregador. É exatamente o mesmo trabalho, com resultados diferentes, mas é a mesma glória e é a mesma exaltação no clima da obediência a Deus. Então não importa o que, importa sim por quem estamos fazendo. Deus, o grande Deus de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas. Outro aprendizado importante para quando nós olhamos pela fé que olha para o tempo, é a fé que descansa. Eu acho que é a fé mais difícil de se viver, né? Então, quando nós estamos agindo, a fé que reconhece e a fé que obedece, nós estamos agindo de alguma forma. Mas quando você chega e diz, o texto nos diz que nós devemos descansar, e isso é tudo que nós não queremos, né? E nós devemos descansar no tempo de Deus. Tudo quanto Deus faz, aqui na sua Bíblia, durará eternamente. Deus não faz nada provisório. Deus não faz nada para coisa nenhuma. Ele faz para eternidade. Deus fará justiça, tanto para o justo quanto para o ímpio. Aqui Salomão eleva o olhar da terra para o trono de Deus. Se olhar para a terra é canseira e enfado. Se olhar para Deus é descanso. Então Salomão nos ensina algo muito importante ao fim da sua vida, com todas as suas dificuldades e com todas as intervenções da sua humanidade. O dever da fé é viver com esperança na eternidade. Se você tem fé, você olha para o eterno. As injustiças e as dores do tempo presente não têm a palavra final.
Então, não pense que você está limitado ao seu tempo de agora. Concluo, queridos. Eclesiastes capítulo 3 nos ensina a fé prática, humilde e confiante. O crente deve reconhecer o governo soberano de Deus, obedecer e alegrar-se na sua providência e descansar na eternidade e na justiça divina. O tempo, queridos, pertence a Deus. Gostaria muito que o meu pai e minha mãe durassem até que eu também fosse a falecer, mas não duraram. Acabou o tempo deles. E eles reconheceram que era um tempo limitado. E todos nós, na nossa agenda, seremos contados para a eternidade. O dever da fé é viver cada estação com reverência e com confiança, sabendo que o Senhor faz tudo belo ao seu devido tempo. O justo viverá por sua fé, e essa fé vive no tempo presente com os olhos fixos na eternidade. Que Deus abençoe a sua palavra, meu querido. Eu quero que você guarde essa mensagem sabendo que o tempo é o agora. O que você tem para fazer, você vai fazer agora. Vai deixar para amanhã, não. O que você tem para viver, você vai viver agora. O culto que você tem que prestar, você vai prestar agora. O tempo de amanhã é um tempo incerto. É de confiança, mas é incerto. Então preste bem atenção, viva o que você tem para viver agora, com as pessoas que estão ao seu lado, com as pessoas que você ama, as pessoas que trazem bem para você. Se esforce para isso, pague o preço para isso, mas viva. Não deixe o tempo passar, porque a eternidade nos está reservada, mas para fazer hoje, é para fazer hoje. Para falar hoje, é para falar hoje. Para chorar hoje, é para chorar hoje. E para rir hoje, também é um tempo para nos alegrarmos. Não perca o seu tempo. Aproveite-o da melhor forma. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus abençoe a sua palavra. Amém.